Olá, pessoal. Começamos então um assunto novo, né? Sequências. Finalmente a gente estava ansioso para acabar o assunto anterior e começar uma coisa nova, né? Então, o legal de um assunto novo é que você pode olhar desde o começo, né? Quer dizer, tomar cuidado para não ter suas dúvidas aí e seguir mais facilmente aí com o conteúdo, tá? Eu escolhi hoje falar de sequências, como é que você monta a sequência. E vou usar um exemplo de um filme, o filme do Planeta dos Macacos. Eu gosto muito, né? Vou até pegar o macaco para mostrar para vocês, espera aí. Olha só, esse é o meu box do Planeta dos Macacos, né? Então é uma caixinha de CD, de DVD, né? Tem os filmes e deixa eu deixar ele aqui de lado, só que ele vai sumir, né, no chroma key. Bom, ele tem todos os filmes aqui e tal, e um deles é esse filme novo do Planeta dos Macacos. Quando você assiste, você tem um macaco lá, eles dão um remédio para ele e tal, e ele começa a melhorar o raciocínio. E ele está jogando, não sei se não vai dar para ver aqui, depois eu vou mostrar, é a torre chamada Torre de Lucas, tá? Lucas é um matemático, a gente conhece como Torre de Hanoi, e eu vou dar as regras de como é que joga. Então eu vou tentar achar o link desse trecho do filme do Planeta dos Macacos para vocês verem, né? E vou trabalhar também com esse exercício, quer dizer, como é que a gente poderia escrever isso em forma de sequências, tá? Vou fazer de dois tipos, um negócio chamado lei de recorrência, né? Quer dizer, você depende de um primeiro termo para você achar os próximos, ou a lei mesmo, né? Que você aplicando para qualquer valor você consegue chegar. Tudo bem? Eu vou particionar essa teoria em algumas semanas aí, porque é bem interessante, tá? E vamos falar sobre esse assunto hoje. Beleza, gente? Boa aula para vocês. Então, eu tenho aqui um joguinho, esse jogo chamado Torre de Hanoi, ou Torre de Lucas, tá? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um sétimo pininho aqui, mas eu não sei onde que tá? E se você assistir o Planeta dos Macacos, o primeiro dessa última leva que teve aí, ele começa com o macaco jogando. Como é que funciona esse jogo? Né? Então, deixa eu apresentar para vocês. Você tem aqui rodelinhos, né, discos, e assim, um menor sempre fica acima de um maior, você não pode colocar na ordem contrária, você tem que mover um por vez, tá? E você tem que tirar daqui e chegar para cá, tá? Então, se a gente tivesse em sala de aula, vocês iam jogar comigo. E, então, vamos fazer o jogo, ó. Se eu vier para cá, eu não posso colocar ele, porque eu preciso colocar esse no meio, então, vamos ver quantos movimentos, ó. 1, 2, 3 movimentos. Então, com 3 movimentos, eu consigo fazer essa situação, querer trazer daqui para cá. E aí você passa de fase. Vamos colocar mais um aqui. Olha só. Vamos jogar de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com 7 movimentos eu consigo. E aí você passa de fase. Tá? E você tem que tirar daqui e vir para cá. E existe uma regra para desenvolver esse movimento aí dos pininhos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu abrir a lousa. Olha só, então a gente tem os 3 pilares, tá? Na primeira situação eu tinha um pininho só, tá? Um disco só. Então, vamos colocar aqui, ó, o número de discos e aqui movimentos. Tá bom. Então, com um disco, com apenas um movimento, eu consigo tirar daqui e levar para lá. Tá? Com 2 discos, a gente fez com 3 movimentos. Com 3 discos, né? Eu não lembro aqui, vamos ver como é que a gente fez. Foram 7 movimentos, não foi isso? Tá? E eu quero saber com 4, com 5, com 6, a gente precisa pensar no que acontece aí, tá? E aí, tem alguma ideia de como é que é a sequência, né? Como é que a gente faz para determinar o próximo, tá?
Então, se você não conseguiu ainda, você para o filme, tá? Pensa um pouco mais, pensa nos números, bola com papelzinho aí, tenta fazer a jogada, ou mesmo no caderno, tá? E eu vou falar a resposta para vocês, tá? Então, olha só, existem algumas maneiras da gente pensar. Então, isso sairia se você estivesse em sala de aula, tá? Se você pegar esse cara, multiplicar por 2 e depois somar 1, olha só, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá? Ó, 7 vezes 2 vai dar 14, mais 1, 15. Então, a gente conseguiu descobrir que aqui é 15. Tá? Ó, 15 vezes 2 vai dar 30, mais 1, 31. Tá? E 31 vezes 1 vai dar 62, né? 62 mais 1, eu tenho 63. Isso eu coloquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquinhos. Como eu falei que meu jogo tem 7 esquinhos, eu posso chegar e descobrir a resposta final. 63 vezes 2 vai dar 126, mais 1, 127. Tá? 127 movimentos. Isso se você não errar nenhum, que se você errar algum movimento, você faz muito mais, tá? E a ideia desse assunto é assim, como é que eu faço para escrever isso, tá? Então, vamos colocar aqui em cima, ó, os termos dessa sequência. Eu tenho, quando eu escrevo uma sequência, eu escrevo entre parênteses. E aí eu vou ter aqui, ó, o primeiro termo, tá? Primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto, o sexto e o sétimo. O que significa isso? É que nesse caso, como eu estou usando 7 coisas apenas, eu tenho uma sequência limitada, tá? Vamos colocar aqui os termos, né, os valores. Então, você colocou aqui, ó, 1, depois 3, depois 7, aí 15, 31, 63 e 127. Tá? Bom, é assim que a gente representa uma sequência. Isso é uma sequência limitada, né? Porque ela é finita, então, e aqui é crescente. O que que eu tenho? Ó, eu vou usar a caneta para escrever. Eu sei que esse carinha é o primeiro termo, ou seja, o termo que ocupa a posição número 1. Então, eu vou chamar ele de A, índice 1. Esse aqui, ele está na posição número 2, ele vai ser o A2. E você vai colocando aqui até esse cara que está na 7ª posição, ele vai ser o A7. Tá? Essa sequência é uma sequência que depende do primeiro termo para a gente achar os outros termos. Então, você coloca um negócio que a gente chama de lei de recorrência. Tá? Então, ó, a lei de recorrência. Como é que é essa lei? Ó, é uma regra que a gente vai seguir. Nessa regra, eu tenho que o primeiro termo, ó, o meu primeiro termo, que eu vou chamar de A1, vai valer 1. Por quê? Porque o primeiro termo é sempre 1? Não, porque aqui deu 1 nessa conta. Com uma peça eu tenho um movimento, tá? E a partir das outras, a gente sabe que você vai pegar o dobro, ó, o dobro mais 1. Então, esse cara aqui vai ser sempre o cara que vem antes. Então, se eu pegar, por exemplo, o A2, ele vai ser 2 vezes o A1 mais 1. O A3, ele vai ser 2 vezes o A2 mais 1. Quer dizer, eu preciso saber o termo anterior para achar o próximo, tá? E eu posso perceber aqui, cadê minha canetinha, que aqui, ó, esse cara é sempre um a mais do que esse. Tá? Então, eu vou falar que um A qualquer coisa, né? O AN vai ser 2 vezes o A que vem antes do N. Quem que vem antes do N? O N menos 1, tá? É o anterior. O N menos 1 mais 1. Então, a gente coloca aqui assim, ó, que o AN é o AN menos 1
mais 1. Isso a gente chama de lei de recorrência. Como é que funciona esse treco? Se eu quisesse achar o A5, eu troco o N por 5. Vai ficar, ó, A5 vai ser o A4 mais 1. Só que aqui tem um errinho, né? É 2 vezes. Lembra que era 2 vezes? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a posição. Consegui, tá? Então, ó, 2 vezes o anterior mais 1. Essa é a regra que rege esse jogo aqui da Torre de Lucas, ou Torre de Hanoi, tá? Mas uma coisa interessante é que existe uma outra fórmula. Se você pegar os mesmos valores, né? Então, vamos colocar lá a sequência, ó. Eu tinha colocado 1, 3, 7, 15, 31, né? 31, 63, 127. Tá. Se eu colocar uma sequência assim, olha só. Eu vou falar que meu AN, ó, meu AN vai ser 2 elevado a N menos 1. Eu acho que aqui dá certo. Você quer ver? Vamos achar o A1. Ó, onde eu coloco o A1, eu vou trocar o N por 1. Vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. O A2 vai ser 2 ao quadrado menos 1. 4 menos 1 deu 3. O A3, 2 ao cubo, que vai dar 8, menos 1, que é 7. O A4, 2 à quarta, que é 16, menos 1, que vai ser 15. E assim vai, tá? Se você for lá no A7, é 2 à sétima, tá? Que é 128, menos 1 vai dar 127. O que é o interessante da primeira situação com essa situação, tá? Na primeira, você tinha um termo inicial e os outros dependiam do anterior, tá? Nesse caso aqui, você tem o quê? Uma lei que se eu quisesse achar o A30 de uma vez, eu conseguia, tá bom? Então, ó, vamos fazer assim. Vamos assistir, eu vou ver se eu acho na internet o trecho desse filme do Planeta dos Macacos para vocês verem, e a gente vai trabalhar exercícios um pouco que tenham a lei de recorrência, tá? Eu vou falando um pouquinho aí mais por semana, tá bom? Então, até já.